Fala galera, aqui é o Kevin trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo de como criar os seus próprios patches, tá? Para você disponibilizar, para vender ou para compartilhar com a galera, tá bom? Então vamos para as palavras-chave de hoje. E o primeiro passo para você criar o seu patch é deixar o like nesse vídeo e se inscrever nesse canal maravilhoso que está te ajudando, né? Então eu te ajudo, você me ajuda e a gente fica show, tá? Então a primeira palavra-chave é Patch Asset. O que a gente vai criar é um asset de patch. O que significa isso? Que a gente vai criar um grupo de patches. Todos os patches personalizados que a gente usa, eles são nada mais, nada menos que grupos de patches. O patch de LUT, que você faz seus efeitos de cor, ele é um grupo de patches. Eu vou até abrir ele aqui para vocês verem que ele é exatamente isso, tá? Aí, dentro dos patches groups, né, dos patch assets que a gente faz, a gente tem input e output, que em português significa entrada e saída. Então a gente tem as coisas que entram e as coisas que saem, tá? E a gente só pode usar patches, a gente não pode pôr imagem, a gente não pode pôr 3D, a gente não pode pôr script dentro desses patches. Se a gente for usar esse tipo de coisa, tem que vir separado no arquivo. Mas o arquivo .arp, que são os arquivos de patches, ele só tem patches e nada mais, ok? Então vamos para a tela aqui do Spark e eu vou demonstrar para vocês como que a gente cria isso, tá? Primeira coisa, eu vou abrir aqui o patch de LUT para vocês verem como que ele funciona. Então, vamos aqui até nos recursos, pegar o arquivo do Josh, né, o ARP. Isso aqui é um patch personalizado, né? Então você entra nele, ele tem a opção de textura e de LUT. Então como que ele criou isso? Quando eu clico nessa opçãozinha aqui, que fica bem nesse cantinho, eu posso abrir o grupo de patches. Então, olha só, o LUT é isso aqui. Se você pegar todos esses patches e decorar eles e fazer manualmente, você vai ter o mesmo efeito que o LUT, tá? Então não tem script, não tem nada, é tudo feito direto do Spark. A única coisa que ele fez, ó, quando ele terminou o efeito dele, vamos fazer manualmente aqui, por exemplo. Pegou a textura do LUT, vamos pegar uma textura de LUT aqui, ó, desativar a compressão dela, o filtering e tudo mais. E vamos jogar aqui, ó, nossa textura de LUT. Aí da textura de LUT ele puxou, né, um monte de coisa aqui. Eu não vou saber explicar para vocês, mas ele puxou até chegar no resultado final. Então vamos supor, por exemplo, que ele criou um LUT, aí aqui no meio do caminho ele colocou um Texture Transform, tá? Não é assim, tá, gente? Só um exemplo. E aí essa textura foi para o material, tá? É só um exemplo, gente, só um exemplo, tá? Foi para o material, ok? E aí, nesse patch também, ele colocou para controlar o tamanho de um plane, por exemplo. Então, aqui na escala do plane, ela vai pegar um valor. Então, tem um valor que vai vir de qualquer lugar, tá? Mas vamos colocar aqui, por exemplo, um vector 3 e vai esse valor para o tamanho do plane, né? Então, beleza, a gente tem esse valor que vai para o plane. Agora eu quero um patch que coloque essa imagem aqui nesse Texture Transform e o valor para o plane. Então eu vou selecionar só os do meio, que são os patches, tá? Então você veja aqui que o que está em amarelo é o output, que é a saída, que está do lado direito, e do lado esquerdo são as entradas, que são os inputs. Então, se eu selecionar os nossos patches, cliquei com o direito, vou em Group, ele vai criar automaticamente aqui do jeito que está criado, tá vendo? O input de textura e o output de valor, ok? Então, eu queria colocar o valor aqui direto no nosso patch. Então, o que eu faço? Né? Lembrando que para criar um grupo, ó, cliquei com direito e cliquei em Group, mas eu posso dar um Ctrl G também, ou Ctrl Shift G para desfazer o grupo. Então, vou dar um Ctrl G, colocar patch do Kevin, ok? E aí eu clico com o direito e vou em Group Properties e aqui a gente pode colocar todos os inputs e outputs que a gente quiser. Então, por exemplo, de input eu quero colocar, ó, eu posso até mudar o nome, tá vendo? Quando eu clico aqui na textura, por exemplo, eu posso colocar, ó, LUT. Aí ele vai mudar para LUT ali embaixo, tá? E aqui nesse input eu quero que seja um vector 3, tá vendo? Vector 3. E aí eu posso colocar o máximo e o mínimo. Então, por exemplo, eu quero fazer um de número que vai de 0 a 3. Então eu coloco máximo 3.
E eu posso pôr both para fazer os dois, né, o mínimo e o máximo. Então o mínimo vai ser 1 e o máximo vai ser 3, por exemplo. Então eu não consigo colocar nenhum valor além desses, tá? Mas aqui no caso eu quero um vector 3 que não tenha valor máximo, tá? Então coloquei um vector 3, vou colocar tamanho do plane. Ok? Coloquei tamanho do plane, ele já até apareceu ali. E a gente pode colocar um output também. Então, dentro de cada tipo deles, ó, eu tenho textura, texto, pulse, number, color, boolean, vector 4, vector 2, né? Tudo isso, a mesma coisa aqui também no output. Então, quando eu entro aqui dentro do nosso grupo, você viu que eu criei um input que é o tamanho do plane, né? E eu posso puxar ele para o output. Aqui, ó. E em vez de eu usar isso aqui, quando eu volto aqui, o tamanho que eu colocar aqui, que vai para o nosso plane, ó, que vem para cá, tá? Não levem nada no literal, não é só para plane. Vocês vão perguntar como faz no Face Mesh, é do mesmo jeito, tá, gente? Só que usando o Face Mesh ao invés de usar o plane, tá? Então, por exemplo, vamos fazer um patch aqui que ele vai colocar a textura do rosto no nosso plane, só que piscando. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui um Face Mesh, tá? Criar um material. Deixa eu excluir até esse plane. Vou criar um material para ele. Vou colocar em Flat, tá? E vou criar aqui, ó, uma textura do nosso Face Tracker Texture, né? Aí do nosso material, vou puxar ele aqui para baixo no nosso Patch Editor. Aí eu vou puxar aqui, ó, um Multiply, vamos ver se o Multiply vai funcionar. Color, tá? E aí eu vou colocar vamos ver a transparência. Não funcionou. Então tem que colocar um Blend, ó. Vou colocar um Blend, tá? Aí a destinação vou colocar em branco. Vou colocar aqui no material. E aí eu vou colocar em Edge. Porque se eu diminuir aqui a opacidade, ó, não mudou nada. Deixa eu ver se eu colocar outro modo. Normal. Overlay. Min, Max. Deixa eu ver se eu trocar aqui. Colocar o branco em cima. 100. Ah, aqui dá, ó. Tá vendo? Coloquei 100 ali de opacidade. Aí eu quero fazer isso aqui piscando. Então eu vou criar uma transição. Tá? E vou colocar aqui, ó, color branco, aí de 255 para 100, por exemplo. E vou criar um loop animation. E vou colocar aqui, ó, o loop mirrored para cá. Aí o que vai acontecer? Vai ficar piscando o rosto, tá vendo? Aí eu criei um patch que eu posso fazer qualquer textura piscar, na verdade, se eu quiser. E como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou selecionar esses três, Ctrl G, agrupei. Eu vou colocar o nome de brilho. Aí o que eu quero controlar desse brilho, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o Group Properties. E primeiro vamos abrir aqui, né? E o que eu vou querer? Eu vou querer mudar esse source, que é a cor, né, que vai mudar ali. Então eu posso colocar até duas cores aqui, por exemplo. Vamos fazer aqui então. Group Properties, aí eu vou colocar Input 1, Input 2, aí eu vou colocar cor 1 e cor 2. E aí eu coloco o modo de cor e o outro modo de cor também, tá? Então agora que eu criei esses dois inputs, eu vou entrar dentro do nosso patch, vai ter cor 1, coloco aqui, e cor 2 eu coloco aqui, tá? Aí outra coisa que eu quero fazer, eu quero mexer na duração disso aqui, né? Para ele ficar mais rápido ou mais devagar. Só que eu quero que tenha um máximo e um mínimo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma transição, ok? E em número. E aí eu quero que o máximo seja o mais devagar, né? O último aqui seja o mais devagar. Então eu vou colocar para ser em 4. Então o 4, que se eu colocar a duração de 4 segundos aqui, ele vai ficar bem lento, né? Então, se eu colocar aqui em 0,1, ele vai ficar bem rápido,
Então, eu vou até trocar, então. Vou colocar o 0,1 embaixo e o 4 em cima. E vou colocar aqui no valor da duração. Ou seja, quanto maior for o progresso aqui, ó, de 0 até 1, né? Então, se eu colocar 0,5, ele vai ficar 2, coisa. Se eu colocar 0, ele vai ficar 4. Então, quanto menor for o progresso, mais devagar vai ficar ali. E quanto maior, que é o 1, o máximo, mais rápido ele vai ficar. E aí eu vou criar aqui nas propriedades de novo um input de velocidade. Vou colocar aqui, ó, velocidade. E é número mesmo. E aí eu vou ligar o nosso número aqui. Tá? Mas como eu disse, eu quero que tenha um máximo, né? Então eu vou vir em velocidade e vou colocar o máximo em 1. Então a pessoa não pode passar de 1. Se eu colocar 2 aqui, ó, ele volta para 1. Então 0,2 vai ficar mais devagar. E se eu colocar 1, ele vai ficar mais rápido. Ali não está aparecendo nada porque está com cor, está sem cor, né? Mas vamos colocar aqui, ó, no Alpha Channel 255, que é para ficar com a opacidade total. E aqui 255 também, no azul. Olha lá, tá vendo? Tá mudando bem rápido de cor, né? Mas se eu colocar aqui a velocidade 0, ele vai mudar bem devagar. 0,5 vai rodar médio e 1 vai rodar bem rápido, tá vendo? Então, a gente configurou a velocidade aí e a gente pode configurar também, ó, esse destination, que é a textura, a gente pode colocar a propriedade como textura, ao invés de destination. Então coloca aqui como textura, ok? E aqui que está o nosso output, está como output 1, vamos colocar como material, porque ele tem que ir para o material. Então a gente tem um patch pronto aqui, que faz esse efeito, não é nem de brilho, né? Mas vamos colocar transição de cor, vamos colocar o nome dele, ó, transição de cores. E aí a gente pode colocar uma descrição, as cores mudam de acordo com as configurações em uma animação simples, ok? E agora a gente vai salvar essa pasta, tá? Salvar ela até na pasta de templates aqui, patch personalizado. Salvei ela aqui e agora eu quero ter o arquivo desse patch. O que eu faço? Eu venho nele, clico com direito e vou em Convert to Patch Asset, que é a primeira palavra-chave. Cliquei aqui e ele vai perguntar se você quer fazer isso mesmo. E aí é só eu ligar aqui de novo a textura, ó. E aí ele vem aqui, ó, tá vendo para a pastinha, transição de cores, junto com o LUT que a gente colocou ali. E aí quando eu vou na pasta do nosso projeto, deixa eu ver aqui, ó, a gente tem a pasta patches e você vai ter aqui o seu patch, ó, transição de cores, tá? E aí quando a pessoa jogar no software dela, vai ter ali a descrição que você colocou, tudo mais. Você pode até colocar seu nome aqui, quem sabe, né? Então, gente, é isso. Então, agora eu espero que vocês se divirtam aí, compartilhe com a galera, venda os seus pets também. E, né, o principal de tudo é deixar o like nesse vídeo. Se você ainda não deixou, comentário de feedback, sugestão de vídeo e tudo mais. E a gente se vê em um dos próximos vídeos. Quem sabe é um desses dois que está aqui no canto, hein? Então é isso aí. Te espero no próximo e até mais, meu amigo.